Existe um momento na vida em que você percebe que suas palavras não são apenas sons que se dissipam no ar, mas sementes poderosas que moldaram cada relacionamento, cada sonho e cada oportunidade que você já teve. Talvez hoje você esteja colhendo os frutos de conversas que aconteceram anos atrás, ou lidando com as cicatrizes de palavras que alguém despejou sobre você quando era apenas uma criança vulnerável. A verdade que poucos compreendem é que sua língua, embora pequena, carrega o poder de construir impérios ou reduzi-los a cinzas, de curar corações partidos ou fragmentá-los em pedaços ainda menores. As Escrituras nos revelam em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esta não é uma metáfora poética. É uma lei espiritual tão real quanto a gravidade. Cada palavra que escapa dos seus lábios libera uma força invisível que continua operando muito tempo depois de você ter esquecido o que disse. Quando você fala bênção, está lançando sementes de esperança que germinarão em momentos que você nem imagina. Quando permite que palavras de crítica, desânimo ou amargura fluam da sua boca, está plantando espinhos que crescerão em jardins onde você menos espera encontrá-los. Quantas vezes você disse algo em um momento de raiva e depois passou dias, meses ou até anos desejando poder voltar no tempo e escolher palavras diferentes? Quantas oportunidades de pronunciar vida sobre alguém passaram despercebidas porque você estava ocupado demais ou simplesmente não reconheceu o momento divino que Deus havia preparado? A sua língua não é apenas um músculo, é um instrumento espiritual que pode abrir portões do céu ou portões do inferno na vida das pessoas ao seu redor. O que torna isso ainda mais profundo é que Jesus nos ensinou, em Lucas 6:45, que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más, porque da abundância do coração fala a boca. Isso significa que suas palavras são o espelho da sua alma. Quando constantemente saem de você críticas, reclamações ou negatividade, isso não é apenas um problema de autocontrole. É um sinal de que algo em seu coração precisa ser transformado pelo poder de Deus. Por outro lado, quando suas palavras consistentemente carregam encorajamento, fé e amor, isso reflete um coração que tem sido tocado pela graça divina. Pense em quantos anos você já viveu e quantas palavras já pronunciou durante esse tempo. Cada uma delas foi uma semente plantada no jardim espiritual da sua existência e da existência de outros. Algumas dessas sementes já produziram frutos que você pode ver hoje. Relacionamentos restaurados, sonhos que se tornaram realidade, vidas que foram transformadas por uma palavra de esperança no momento certo. Outras sementes ainda estão germinando, crescendo silenciosamente até o momento de florescer. Mas talvez também existam sementes amargas que você plantou e que estão produzindo colheitas de dor, divisão e arrependimento. Tiago, o irmão de Jesus, nos dá uma advertência poderosa quando compara a língua a um pequeno fogo que pode incendiar uma grande floresta. Ele escreve em Tiago 3:5-6 que a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Uma palavra dita sem cuidado pode destruir relacionamentos que foram construídos ao longo de décadas. Uma crítica lançada no momento errado pode quebrar o espírito de alguém que estava pronto para vencer seus maiores desafios. Mas Tiago não escreve isso para nos condenar. Ele escreve para nos despertar para o poder que temos nas mãos. Porque se uma palavra pode destruir, imagine o que uma palavra carregada de fé
Amor e sabedoria divina pode construir. Existe alguém na sua vida neste momento que precisa ouvir de você uma palavra de perdão. Alguém que está lutando contra as vozes internas da derrota e precisa que você declare sobre eles as promessas de Deus. Talvez seja um filho que precisa ouvir que você acredita nele. Um cônjuge que precisa saber que ainda é amado, apesar das tempestades. Ou um amigo que precisa de uma palavra de esperança para não desistir dos seus sonhos. A história mais tocante sobre o poder das palavras na Bíblia talvez seja aquela da mulher surpreendida em adultério, registrada em João 8. Ela estava rodeada por homens que já tinham suas pedras na mão, prontos para executar o julgamento que a lei permitia. Seu destino parecia selado. Mas então, Jesus pronunciou palavras que mudaram não apenas aquele momento, mas toda a trajetória da vida daquela mulher. Nem eu te condeno, vai, e não peques mais. Imagine o poder transformador daquelas palavras. Em vez de condenação, ela ouviu restauração. Em vez de um fim, ela recebeu um novo começo. Quantas vezes você teve a oportunidade de ser como Jesus nesta história, oferecendo palavras de graça em vez de julgamento, mas escolheu o silêncio, ou pior ainda, escolheu se juntar aos acusadores. Suas palavras podem ser o ponto de partida de uma transformação completa na vida de alguém. Podem ser a chave que liberta alguém das prisões do passado, da culpa, do medo ou da desesperança. Mas isso só acontece quando você permite que o Espírito Santo guie sua língua e quando você escolhe deliberadamente falar vida, mesmo em situações onde seria mais fácil falar morte. Provérbios 16:24 nos ensina que favos de mel são as palavras suaves, doces para a alma e medicina para os ossos. Suas palavras, quando pronunciadas com amor e propósito divino, não são apenas som. São medicina celestial para corações feridos. São mel que adoça vidas amargas. São luz que penetra na escuridão daqueles que perderam a esperança. Mas para que isso aconteça, você precisa ser intencional com suas palavras. Precisa parar antes de falar e perguntar ao Espírito Santo: Senhor, o que tu queres que eu diga neste momento? A oração de Davi no Salmo 141:3 deveria ser nossa oração diária. Põe, Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Davi compreendia que controlar a língua não é algo que conseguimos fazer apenas com força de vontade humana. Precisamos da intervenção divina. Precisamos que Deus seja o guardião das nossas palavras. Porque quando Ele guarda nossa boca, cada palavra que sai dela carrega o poder do céu para transformar situações, curar relacionamentos e abrir caminhos onde antes só havia muros. Existe uma diferença profunda entre guardar a língua por medo e guardar a língua por sabedoria. O medo faz você se calar quando deveria falar palavras de encorajamento, perdão ou correção amorosa. Mas a sabedoria te ensina que existe tempo de calar e tempo de falar, como nos lembra Eclesiastes 3:7. A sabedoria te dá discernimento para saber quando suas palavras podem ser instrumentos de cura e quando o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 discursos. Lembre-se da história de José, que depois de anos de traição e sofrimento causados pelos próprios irmãos, teve a oportunidade de se vingar, quando finalmente estava em posição de poder. Mas em vez de usar suas palavras como espadas para ferir, ele escolheu pronunciar perdão e restauração. Em Gênesis 50:20-21, ele diz aos seus irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Aquelas palavras não apenas curaram uma família fragmentada, mas preservaram um povo inteiro. Suas palavras hoje podem ter esse mesmo poder.
Podem quebrar ciclos de dor que vêm sendo repetidos por gerações na sua família. Podem ser o ponto de virada que alguém precisa para não desistir da vida. Podem ser a ponte que reconecta você a pessoas que se afastaram por causa de mal-entendidos ou feridas do passado. Mas isso requer coragem. A coragem de engolir o orgulho, de escolher o amor acima da razão, de proclamar esperança mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Quando você compreende verdadeiramente que suas palavras são sementes que produzirão colheitas eternas, você começa a tratá-las com o respeito e o cuidado que elas merecem. Você para de desperdiçar suas palavras em conversas vazias, reclamações inúteis ou críticas destrutivas. Em vez disso, você passa a investir suas palavras como um agricultor sábio investe suas melhores sementes em solo fértil, no tempo certo, com a expectativa de uma colheita abundante. Existe alguém específico que Deus está trazendo à sua mente enquanto você ouve esta mensagem? Alguém que precisa ouvir palavras de perdão, encorajamento ou simplesmente saber que é amado? Não deixe este momento passar. Deus está preparando seu coração para ser um instrumento de cura na vida dessa pessoa. Suas palavras podem ser exatamente o que eles precisam para encontrar forças para continuar, para perdoar a si mesmos ou para acreditar que ainda há esperança para seus sonhos. Lembre-se de que todo grande avivamento na história começou com alguém que decidiu usar suas palavras para proclamar verdades de Deus, em vez de repetir as mentiras do mundo. Cada vida transformada começou com uma palavra de esperança pronunciada no momento certo. Cada relacionamento restaurado começou com alguém corajoso o suficiente para quebrar o silêncio e falar perdão. Cada milagre começou com alguém declarando as promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritavam o contrário. Hoje, Deus está convidando você a se tornar parte dessa linhagem de pessoas que usaram suas palavras para mudar o mundo ao seu redor. Não importa quantos erros você cometeu com sua língua no passado, a misericórdia de Deus é nova a cada manhã, e Ele pode redimir até mesmo as palavras mais amargas que você já pronunciou. O que importa é sua decisão a partir de agora. Você vai permitir que Ele transforme sua língua em um instrumento de vida, ou vai continuar permitindo que ela seja uma fonte de destruição? A escolha está diante de você a cada conversa, a cada momento de tensão, a cada oportunidade de encorajar ou desencorajar alguém. Quando você entrega sua língua aos cuidados do Espírito Santo, algo sobrenatural acontece. Suas palavras começam a carregar não apenas suas emoções e pensamentos, mas o poder e a autoridade do próprio Deus. Você se torna um canal através do qual o céu pode tocar a terra, através do qual a eternidade pode invadir o tempo, através do qual o amor de Deus pode alcançar corações que pareciam perdidos para sempre. Esta é a hora de tomar uma decisão que pode mudar não apenas sua vida, mas as vidas de todos aqueles que cruzarem seu caminho a partir de hoje. Decida que suas palavras serão sementes de vida, que sua língua será um instrumento de cura, que sua voz será um eco da voz de Deus, proclamando esperança em um mundo que desesperadamente precisa ouvir que ainda há razões para acreditar, para sonhar e para amar. Porque quando você usa sua língua com a sabedoria de Deus, cada palavra se torna uma oração, cada conversa se torna uma oportunidade de ministração e cada dia se torna uma nova chance de plantar sementes que florescerão na eternidade. Suas palavras têm o poder de escrever histórias de redenção, de transformar lágrimas em sorrisos, de converter desespero em esperança. Que você nunca mais subestime o poder que Deus colocou na sua boca e que cada palavra que você pronuncie, a partir de agora, seja uma oferenda de amor ao Criador
e uma bênção para toda criatura que tiver o privilégio de ouvi-la.